Olá, meus amigos do canal, mais um vídeo do canal Ismael Oliveira. Sejam todos bem-vindos e mais um vídeo para tratar sobre assuntos religiosos. A gente vai falar um pouquinho sobre a religião, sobre o cristianismo e como que essa religião ela é expansionista, né? Como que essa religião ela tenta expandir dia após dia. E antes de começar, né, eu gostaria de mandar aqui um grande abraço aqui para o meu grande amigo Claudinei, o ateu Bel Prazer, né? Que eu passei esses dias sem postar, né? Tava na correria aqui do dia a dia e fiquei com pouco tempo para postar vídeo, né? Porque para criar conteúdo demora um pouco para você reunir informações, fazer pesquisas e acaba que para fazer um vídeo de qualquer forma eu não queria fazer, então aí por isso que eu demorei um pouquinho a postar vídeo, né? E mandar um abraço a todos vocês, meus amigos inscritos, né, que estão sempre presentes aqui no canal. E o vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito sobre o cristianismo, claro, né? Tem até amigos que falam, tu só fala de cristianismo. Pô, a gente vive num país cristão, a grande maioria é cristã, então nada mais justo do que a gente rebater a religião maior. Mas a gente não acredita em nenhuma dessas religiões e nenhum desses deuses, né? E vamos para o assunto principal do vídeo, né? Em um desses dias eu estava passando em uma das praças aqui da minha cidade, quando eu me deparei com um culto em praça pública, né? E lá tinha pastores, tinha mulheres, tinha crianças, e tinha várias pessoas lá nessa praça, né? E tinha um carro de som lá, tinha um aparelho de som dentro de um carro, né? Estacionado ali do lado. E o pastor com o microfone, no qual ele fazia as suas pregações, né? E com muita eloquência, né, ele fazia aquelas pregações para tentar comover, para tentar chamar a atenção dos pedestres que passavam ali. E um deles me abordaram, né? Daquelas pessoas que estavam naquele culto me abordaram e me entregaram um panfleto, que é esse aqui, ó. Esse panfleto aqui eu recebi das mãos de um pastor, ou de um membro, não sei dizer. E me chamou bastante atenção, né? Por quê? Porque a gente vive num país onde a grande maioria é cristã e mesmo assim eles fazem coisas para expansionar, para aumentar, para atrair mais pessoas para a religião deles. E nesse panfleto, claro que na hora eu não falei, né, que eu sou ateu, nada, porque eu também não tinha tempo para isso, né? E esse panfleto me chamou a atenção, né? Há propósito para a sua vida? É uma pergunta. Eu vou deixar na descrição todo o texto aqui desse panfleto, tá? E vou deixar aí na descrição para você acompanhar, né, o que está escrito aqui. E para você ver, né, como que funciona a religião, né, para você ver como que funciona o cristianismo. Nesse panfleto, eles afirmam que não conhecer o futuro traz ansiedade, né, para as pessoas e preocupação, né, algo do tipo, e que, de certa forma, você não conhecer o futuro, você não saber se você tem um propósito, leva as pessoas a cometerem atos irresponsáveis, segundo o panfleto, né? Vai ficar tudo descrito aí na descrição para você acompanhar. E o teor desse panfleto é simples. A todo momento eles tentam dar um propósito para a vida das pessoas. Segundo a ótica de quem desenvolveu esse panfleto, o objetivo principal das pessoas é adorar Deus, é servir esse Deus. Aí sim, você fazendo isso, você será uma pessoa plena, você saberá que você tem um propósito maior. Para isso, esse panfleto ele usa várias passagens bíblicas, assim. Ele vai pensando itens de várias passagens, no qual ele utiliza para tentar argumentar que nós somos criação de uma suposta divindade, o Deus Javé, ou Yavé, ou Jeová, ou como queiram chamar, que ele tem muitos nomes,
e que o nosso principal objetivo é adorar esse Deus, é servi-lo, é ser o seu servo de todas as formas. E isso ele usa várias passagens. Mas o teor principal desse panfleto é dizer que temos que fazer a vontade do suposto Pai, a vontade da suposta divindade que eles acreditam, né? E que se a gente não crer, aí a gente vai ser condenado, a gente vai ser punido, a gente vai passar toda uma eternidade no suposto inferno, num local de terror, num local onde vai haver fogo, enxofre, ranger de dentes. Então, meus amigos, o que acontece? Eles dizem que se você não tiver a crença no Deus que esse panfleto aqui afirma que existir, nós iremos pagar, nós iremos viver uma vida irresponsável, porque aí sim nós queremos usufruir, aproveitar essa vida ao máximo, e isso causa irresponsabilidade, ou que algumas pessoas seriam irresponsáveis por isso. Para eles, o único propósito da vida deles é ser adorador dessa divindade. Se você for analisar isso friamente, você vê que isso não faz sentido. Uma divindade que é onisciente e ela cria pessoas com propósitos. Você já parou para pensar como isso é irracional? Um Deus, ele cria um ser humano para ter um propósito. Qual é o propósito? A pessoa nasce, aí ela vai ser morta e violentada por um maníaco. Ele criou a pessoa, a vítima, para morrer dessa forma trágica. Criou o violentador, o maníaco, para cometer isso. Ele já sabia que isso iria acontecer. E mesmo assim ele não fez nada para impedir. Então você vê que se houver um Deus e ele for onisciente, e ele cria as pessoas com esse tipo de propósito, esse Deus ele não pode ser considerado um Deus bom. Como que Deus pode criar um ser humano sabendo que um dia esse ser humano vai ser punido no inferno por toda uma eternidade? Sendo que não seria culpa dessa pessoa, já que estamos apenas cumprindo propósitos, somos apenas personagem numa história escrita há muito tempo já por um autor, que seria essa divindade. Então, se há um propósito na vida das pessoas, e esse propósito é Deus que define, então as pessoas elas não podem ser responsabilizadas por ato nenhum. Como que eu posso responsabilizar um personagem que eu criei numa história, sendo que eu estou criando, eu estou modelando, eu estou dizendo os atos que esse personagem vai ter que fazer? Então, como que eu vou poder pegar um personagem que eu escrevi para ser de tal forma e puni-lo por ele ser dessa tal forma, sendo que eu o criei dessa forma? Então você vê que a ideia religiosa é algo muito irracional, algo muito sem sentido, né? Você vê que eles saem das suas casas para ficar incomodando as pessoas no meio da rua com som alto, com proselitismo. E a pregação daquele pastor era algo muito incisivo, era algo muito... chamava muita atenção, né? Então você vê que eles tentam atrair cada vez mais pessoas e mais pessoas para a sua religião, para poder continuar sendo financiados por a crença, por essa fé, pelo dinheiro que eles vão levar para esses templos religiosos, né? Que na prática a vida do fiel não vai mudar em nada, você vai ficar mais pobre, menos 10% de toda a sua renda e menos as suas ofertas, porque na prática o que está escrito nesses panfletos aqui, ó, isso não acontece. Eles pegam vários e vários textos isolados, pinçam fora de contextos para tentar argumentar e dizer que nós todos temos propósito, que a nossa vida tem um propósito maior, que é louvar um Deus. Você já parou qual imbecil seria uma divindade que precisa ser adorado, que precisa a todo momento ser acariciado, que precisa a todo momento que pessoas venham e acariciam o seu ego? Que tipo de divindade plena é essa que precisa que seres insignificantes, porque nós seres humanos somos insignificantes, comparado com a natureza, com o universo, não somos nada. A quantidade de tempo que o ser humano existe na Terra,
comparado com a idade da Terra ou do universo, é um piscar de olhos. Então a gente está aqui muito pouco tempo. Os próprios dinossauros já viveram na Terra, já dominaram aqui muito mais tempo do que o ser humano. Então nós somos insignificantes. E você pensa que esse Deus, ele quer ser adorado, ele quer ser amado, ele quer que você bajule esse Deus, esse ego dele a todo momento. Agora, que tipo de divindade plena precisaria desse tratamento? Ele se sentiria bem dessa forma, por quê? Então você vê que não faz sentido, da mesma forma que não faz sentido eu sair aqui agora da minha casa, chegar até um formigueiro e exigir que as formigas me adorem porque eu posso, porque eu tenho mais poder, porque eu posso destruí-las. Não faz sentido nenhum. E esse Deus pintado das religiões, como já falam meus amigos, né? O religioso, eles aceitam qualquer afirmação ridícula, né? Se tiver o nome religião, tá valendo, né? Então, esses panfletos é isso, né? São textos escritos por religiosos para tentar atrair o maior número possível de fiéis, de pessoas para continuar financiando a boa vida que eles têm, né? Vocês acham que sai barato para confeccionar esses panfletos? Não sai, né? Alguém tem que pagar, isso não é de graça. Alguém teve que financiar. Agora, como que você vai financiar algo que não gera renda? A gente vive num mundo capitalista. Tem que render, tem que ter grana, tudo enquanto gira em torno do dinheiro. E quando eles pegam e confeccionam esses tipos de panfleto, o objetivo maior deles é arrecadar no futuro, é atrair mais membros, atrair mais adeptos dessa religião, que nunca acontece na prática. Os sobrenaturais da Bíblia, cara, é uma vergonha. Nada acontece na prática. Você puxa, você arrasta para a realidade, nada daquilo acontece. Você dizer para mim que um homem viajou 3 dias dentro de um estômago de um peixe, como que seria possível? Um homem que conseguiu andar sobre águas. Um Jesus, que é estranho Jesus, né? Jesus diz que ele veio para ser o Messias, né? Para libertar o povo ali da opressão romana. E em nenhum momento ele conseguiu fazer isso, né? Ele não conseguiu fazer isso. Ele não reinou, ele não foi rei, ele não fez nada. Ele apenas morreu. E quando ele ressuscita, teoricamente ele voltou com um corpo melhor, né? Um corpo glorificado, onde tinha poderes especiais. Tem passagens em que ele passava de um local para o outro ali, tipo teletransportando. E quando ele conseguiu esse corpo dele aí, todo especial, todo glorificado, ao invés dele cumprir lá os mandamentos, né, de salvar o pessoal, as pessoas ali, os judeus ali da opressão romana, ele meteu o pé, ele subiu para os céus como um helicóptero e nunca mais voltou. Então você vê que a religião, assim, são contos, são lendas fantasiosas que foram contadas para vocês de vários anos, de várias e várias maneiras, de forma que você acha que é uma verdade. Mas de verdade não tem nada, não tem comprovações, não tem. Quando você arrasta para a prática, desmorona tudo. Machado flutua na Bíblia, na realidade não flutua coisa nenhuma. Então você vê que os sobrenaturais da Bíblia com a realidade ela não condiz, né? Então você vê que não faz sentido nenhum. E o que eu acho sobre esses panfletos, né? São textos confeccionados realmente por religiosos para atrair o maior número possível de pessoas, né? De ingênuas. Porque você for ler isso aqui, se você não usar o racional, você vai acabar concordando com as barboseiras que tem aqui, né? Dizer que as pessoas que acham que não tem um propósito na vida são irresponsáveis. Eu sou niilista, eu não acho que há propósito em vida nenhuma, não há propósito nenhum nessa porra toda. A única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer, e independente do que você faça, você não vai poder impedir isso. Então não há propósito nenhum. Agora, é uma experiência que a gente está tendo, que a gente sabe que isso é único. Então vale a pena sim você aproveitar. E a gente não vai ter uma vida irresponsável fazendo atos para prejudicar o próximo. Isso não faz sentido. Mesmo sabendo que isso não faz sentido, é uma maneira maior, ainda é um motivo maior para a gente respeitar o próximo e saber que como isso é único, não vai ter vida após morte, não vai ter nada, é uma maneira mais importante para a gente respeitar o próximo, né? De fazer o que é certo,
Não porque um Deus vai me punir, um Deus está me observando, não porque um Deus vai me dar um céu se eu fizer as coisas boas. Não, a gente vai fazer isso porque é o certo a se fazer, porque a gente usa a empatia, você se coloca no lugar do próximo e você não quer o mal para você, então você também não vai querer o mal para o próximo, você vai se colocar no lugar do próximo. Então é isso, né? A gente usa empatia e mesmo sabendo que não há propósito definido, conseguimos manter uma vida ética, uma vida correta, uma vida respeitando o próximo, né? E respeitando as leis do nosso país. Então, isso eu não preciso ter uma divindade que supostamente veio, apareceu aí para um maluco chamado de Abraão. Eu não preciso acreditar num Deus que apareceu para Jacó, que brigou com Jacó e perdeu, né? O cara brigou com Jacó, teve que usar um golpe sujo para não ser derrotado. E eu não preciso acreditar nessas ideias para ter uma vida boa. E eu não acreditar em Deus, isso não vai me levar e não vai me transformar num irresponsável, num cara que não vai pensar no próximo, né? Então você vê que esse tipo de texto só serve para isso, né? Para atrair as pessoas. Pegam várias e várias passagens bíblicas aqui, né? Aqui no caso ele pega Lucas, pega Mateus, pega Salmos, pega Gênesis, para poder argumentar, né? Para poder pegar algo para argumentar, para dizer o que eles estão falando ali faz sentido, né? Agora, claro que é uma falácia circular, né? Você pegar textos da Bíblia para tentar provar a Bíblia não faz sentido. Da mesma forma que se eu pegar os textos do livro do Homem-Aranha, não vai provar que o Homem-Aranha é real. Então você vê que é aquela falácia circular, né? Então, meus amigos, esse aqui, né? Esse aqui é mais um panfleto aí das igrejas protestantes, tentando atrair as pessoas, né? E esse foi meu vídeo de hoje, né? Obrigado aí a todos vocês que chegaram até aqui. Lembrando, né? Deixa o like, compartilhe. Se não for inscrito no canal, se inscrevam para ajudar aqui, dar engajamento nos vídeos, né? Para ver se a gente consegue atrair mais pessoas para o canal, para ver se a gente consegue levar o pensamento racional adiante, para a gente propagar essa ideia, para a gente propagar o livre pensar no nosso país, né? E novamente deixar um grande abraço a todos vocês, meus amigos. E desculpa aí, né, por andar meio sumido aí nesses últimos dias, mas vou tentar colocar os vídeos aqui em dia. E muito obrigado, bom final de semana para todos aí, meus amigos.